começar aquecendo. Quando a Dona Iraci ligou e me pediu um tema, né? Eu gosto de abrir o Evangelho e ir passando. Eu confesso que eu nunca tinha estudado esse tema, foi muito interessante para mim. Então, e aí eu me deparei com essa musiquinha que eu acho que ela tem muito a ver com o tema. Então eu vou colocar, se vocês não estiverem entendendo, depois a gente fala sobre ele. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar, eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal, quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor, me orienta, Cristo, a ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Simplesinha, né? Vocês conheciam? Alguém já tinha ouvido? Eu não conhecia essa cantora também, não. É a Cacá Rezende e o Daniel. Então, eu ouvi por acaso e achei que essa música ela tem tudo a ver com o nosso tema dessa noite, né? Que são os trabalhadores da última hora. Essa passagem eu vou explicar rapidamente para vocês, né? Que ela conta a história de um pai, né, de família que saiu de madrugada a fim de buscar trabalhadores para a sua vinha. E aí ele chamou alguns trabalhadores de manhã e esses trabalhadores começaram a trabalhar na vinha, né? E eles trabalharam o dia todo. E quando foi mais no final do dia, chegaram outros trabalhadores e pediram trabalho. E ele empregou esses trabalhadores. E aí, ao final do dia, que ele foi pagar, o que aconteceu? Quem trabalhou mais horas recebeu a mesma quantidade de quem trabalhou poucas horas, não é? E aí ele finaliza. No final ela fala, né? Ele fala, muitos chamados, poucos escolhidos. Então essa parábola de Jesus, ela parece meio injusta, né? Como alguém que trabalha mais recebe o mesmo tanto que alguém que trabalha menos. Mas essa parábola, gente, ela tem a ver com amor, né? É o que essa música fala, né? Se entrega ao seu trabalho de coração, né? Vocês perceberam? Ela fala muito isso, né? Amados meus, né? Pedindo a Jesus que ajude a acolher as pessoas e se entregar de coração. Porque essa parábola, nas pesquisas que eu fiz, ela falava muito sobre
essas horas têm muito a ver conosco mesmo. Muitos autores, inclusive o André Luiz Saião, ele atribui essas horas às nossas reencarnações. Ao tempo que a gente está encarnado na Terra, e às vezes nós não aproveitamos bem esse tempo. Então, passamos muitas reencarnações estacionados, não é? Então, muitos de nós temos estado na Terra sem abraçar aquilo que a gente necessita mesmo. Cada um de nós tem os seus objetivos, né? E no Evangelho ele deixa isso muito claro. Cada ser tem aquilo de responsabilidade que Jesus depositou nele. Então nós temos aquilo que nós fizemos o nosso acordo com Jesus. E não é de agora, né? Eu sempre brinco assim, né? Eu falo que são reencarnações e reencarnações, me comprometendo com pessoas, né? E agora, gente, nós somos mesmo os trabalhadores da última hora. Estamos na última hora, né? E no Evangelho ele fala muito que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Então, Jesus veio mostrar para nós, porque naquele tempo em que essa parábola foi falada, né? Os judeus, as pessoas daquele tempo, eles se achavam muito, eles eram orgulhosos, né? Então, para eles, era importante a questão da casta, a questão do ritual, a questão, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, né? E Jesus vem mostrar para nós que não. Por mais que aquelas pessoas que chegaram e trabalharam aquele tempo todo e que tinham uma melhor condição, fossem mais ou menos como os judeus, né? Pessoas que tinham rituais, que tinham crenças, que tinham poder, né? Aqueles que chegaram por último e tiveram amor, boa noite, tiveram amor na vinha, a que vieram, foram aqueles que receberam, vamos dizer, a maior paga, né? E nós vamos falar sobre essa paga. O que seria essa paga, né? E onde é essa vinha? A gente sempre vê falando de vinha, né? Por que a vinha? A vinha, gente, porque onde se produz a uva. E naquela época, e ainda hoje, uma das poucas coisas que quanto mais velho fica, melhor é o vinho. Assim somos nós. E no livro dos Espíritos, no prólogo do livro dos Espíritos, não sei se vocês já observaram, tem uma parreira de uva desenhada, que foi uma das coisas que foi pedido, né, para Kardec colocasse ali. Então, onde é a vinha do Senhor? Onde é a vinha de Deus? É o planeta Terra. Todo o planeta Terra. É aqui que nós precisamos trabalhar, né? E existem literaturas que dizem que a comparação do vinho com o espírito não é à toa, né? Inclusive, esses tempos atrás eu estava até lendo um livro, não vou lembrar, falando que a cor do nosso espírito se assemelha mais ou menos com a cor do vinho brilhante. Olha que interessante, né? Então todos nós somos chamados a trabalhar para o Cristo há quanto tempo? E estamos nos comprometendo, e às vezes caímos, e aí, quando chega realmente a hora, né, e que o Evangelho faz esse chamado para nós, que agora é a hora de trabalhar. Então, que salário é esse que nós vamos trabalhar, que nós vamos receber, né? Qual que é esse salário? Muita gente pergunta, né? E aí, mais uma vez, eu trouxe para nós esse livrinho aqui, que eu acho que é maravilhoso, né? Falando sobre o trabalho, da importância do trabalho. Porque hoje em dia no Espiritismo, não é o caso dessa casa. Essa casa é uma casa que trabalha muito, nós temos muito trabalho, graças a Deus, né? Mas a gente ouve muito falar, às vezes o espírita mesmo, falar que o trabalho hoje em dia não é tão importante como era antigamente, né? Então, esse livro ele fala da importância do trabalho no bem. Então, ele fala que aquele que se propõe a trabalhar mesmo, atitude servil de trabalho. Porque uma coisa, gente, é eu trabalhar de forma mecânica. Outra coisa é eu trabalhar com amor. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Que aquela pessoa que realiza um trabalho sem amor, sem sentimento, sem vontade, ele mantém-se numa inércia dourada.
Então, de pouco resolve, de pouco adianta nós, como espíritas, conhecedores da verdade, nós virmos aqui e trabalharmos, fazermos, como foi feito o caldo maravilhoso, no final matou tanta fome de tanta gente, né? E eu falo muito para vocês, a presidente lá do nosso centro, ela fala umas coisas assim, muito interessantes. E eu acho que eu já falei isso aqui, ela fala, gente, nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. E aí, se a gente for pensar, a gente ama. Nós estamos aprendendo a amar mesmo, né? Porque muitos de nós temos um amor tão egoísta ainda para dar para o nosso irmão, né? A gente ama se for do nosso jeito. Eu te amo se você fizer o que eu quero, né? Como diz o Djavão, fui no show dele esses dias, nós ficamos rindo, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Deixa eu te fazer feliz porque eu te amo, né? Então é uma forma egoísta que nós ainda temos de amar, né? Então, além do trabalho, o Emmanuel fala para nós que é através dela que nós vamos conquistar a emancipação do nosso espírito. Já estamos falando do salário. Já é o salário. O nosso espírito vai se libertar enquanto, no momento em que eu começar a realizar um trabalho, em que eu começar a me acender, iluminar a luzinha do amor. Porque muitos de nós passamos milênios e milênios na preguiça. Ainda hoje minhas filhas estavam lá assistindo uma série na Netflix, né? Essa série de época. E aí retrata muito bem as pessoas andando nos salões, nos palácios, né? Eu falei, gente, era assim mesmo, né? As pessoas da alta sociedade se ocupavam disso, de ficar lá andando, de bracinho dado, todo mundo bonito, não podia nem pegar muito sol, né? Para não ficar moreno. E aí agora nós, tenho certeza, já passamos por isso. Nós estamos aqui. E aí como que nós vamos nos livrar daquela preguiça que a gente tinha lá atrás? Não é? Como? Através do quê? Do trabalho. Vai ser sempre um trabalho com amor? Não, gente, vamos começar. Vamos começar. A gente precisa começar a engatinhar para andar. Esses dias mesmo eu tive uma palestra, o palestrante, que é o fundador da ONG que eu faço parte, Fraternidade, ele falando sobre o salário, né? Ele falava, seja fiel no pouco, Jesus falava, e no muito. Então, o trabalhador ele começa meio que assim mesmo, mecanicamente, fazendo sem amor, e aí aquilo vai aumentando, aquele amor vai aumentando, e de repente ele tem uma tarefa linda, maravilhosa. Ele fazia aquilo um pouco bem feito, e agora ele tem muito ao seu lado, né? Então o Emmanuel fala, dentro disso, que agir por agir não resolve. E nós precisamos entender que, olha só, eu vou ler. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Então não basta eu só me movimentar. Eu acordar e falar, nossa, hoje eu vou lá, vou ajudar a fazer caldo. Nossa, mas eu queria mesmo dar, né? Não é? Não, eu vou lá, vou fazer caldo a manhã inteira. Se minha mente não tá lá, se eu não faço isso com amor, se eu não entrego aquilo de coração, é um exemplo, né? Então, ele fala que se a gente lê um livro espírita, os livros do André Luiz retratam bem as regiões umbralinas, né? Quem leu aquele da história do Gregório, eu não vou lembrar qual que é, se é ação e reação. O Gregório era um espírito de altíssima responsabilidade no umbral. E as tarefas que a equipe dele desenvolviam, eles não paravam. O tempo todo trabalhando, ele coordenava várias equipes aqui. Então, o umbral vibra em movimento. Então, Emmanuel fala para nós que não é só nós nos movimentarmos, porque o trabalho em si, ele modifica o ambiente, não é? A nova sede, né, já está começando a se movimentar, a se modificar, não é? Já está tomando carinho, eu ainda não vi, mas tenho certeza, né? Porque nós temos trabalhadores aqui ativos, que fazem, né, um trabalho bem feito. Mas o trabalho e serviço, ele modifica o seu. Olha que coisa interessante. Ele vem para modificar, é o outro que tá. Eu estou fazendo um trabalho, eu modifico o outro. Não, modifica a mim. Somos nós
nos modificando através do trabalho. Então, daí a importância da gente começar a realizar o trabalho, né? Então, as tarefas remuneradas, no caso, seriam essas tarefas que as pessoas que chegaram primeiro estavam realizando, elas trazem, ele fala de troca vulgar, de reconhecimento. Olha que interessante, né? Só que quando a gente presta um serviço espontâneo, seja ele qual for, e aí no final do Evangelho vai mostrar para nós que tipo de trabalho, no final do capítulo, é esse que a gente pode realizar para que a gente possa se iluminar, né? Então, quando eu faço esse trabalho, quando ele usa essa palavra concurso espontâneo, ele se desdobra em influência de bondade celestial. Gente, olha que coisa interessante, olha só. Influência de bondade celestial. Então eu fiquei pensando esses dias, eu estava lendo, né? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, a história que tem lá no livro do Humberto Campos, você deve conhecer, né? Do desencarne de Pedro. Eu já contei aqui para vocês como foi? Que Pedro desencarnou, né? Quando ele abriu os olhos, foi muito rápido, né? O Espírito Superior, Jesus estava ali à espera dele. E ele pegou o Pedro nos braços. Vocês me desculpem, mas eu não tenho muita riqueza de detalhes. Já falei para vocês que eu devo ter feito algo muito ruim com a minha memória em muitas encarnações, porque hoje ela não me ajuda. Então ele pegou Pedro nos braços e levou para as regiões puras, aquelas mananciais de águas cristalinas, aquela coisa maravilhosa. E lá eles ficaram por alguns dias. E Pedro, maravilhado, se recompôs, né? E Jesus chegou para ele, Jesus ficou com ele, né? A gente já pensou que honra, né? Um anfitrião desse. Falou: Pedro, você tem direito ao total descanso, mas eu vou. Pode ficar aí o tempo que você quiser, eu preciso ir. E aí o Pedro falou: mas Senhor, onde o Senhor vai? Ele falou: Pedro, você está vendo aquele planeta Terra? Enquanto lá houver uma alma em sofrimento, lá ele está. Olha aqui. Pedro, o que ele fez? Se fosse um de nós, então tá bom, Jesus, vai com Deus, eu vou ficar aqui, né? Não, um de nós não, talvez eu não posso falar. Então tá bom, Senhor, eu vou com o Senhor. Levantou, tá aí conosco até hoje, né? Dizem que ele é o patrono de um dos países da Itália. Assim como o Ismael nos guarda ele da Europa, acho que é a Itália, não tenho certeza. Então, para esses espíritos superiores, e um dia seremos um deles, é engraçado falar, mas nós seremos superiores, nós seremos espíritos superiores. Para eles, o céu é aqui. Eles não param. É assim que eles se realizam, trabalhando por nós. Eles não ficam lá descansando, né? Então, nos circos mais elevados do espírito, da espiritualidade, o trabalho não é imposto. O trabalho simplesmente ele está lá e alguém faz. Eles têm, quem vê, né, os livros do Chico, ele contava como se fosse uma sinfonia de amor, cada um trabalhando, né, uns pelos outros. E aí ele vem falando que a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. E ela se rende por livre vontade. A ela se rende por livre espontânea vontade. Então eu fiquei pensando, esse é o salário que nós vamos receber. Porque nos domínios superiores, quem serve avança para os ciclos da imortalidade radiosa. Ontem eu estava assim, minha mente agitada, sabe assim, quando eu estava, nossa, acho que ontem a gente estava em sintonia, né? E aí eu estava assim, e parei, Jesus, eu vou parar de pensar nisso e eu vou entrar em sintonia com Deus. Eu estava assim, num lugar recheado, muita gente assim em volta de mim, e eu fiquei pensando nele assim, aí veio um ventinho, uma brisa suave, eu pensei, gente, que delícia. Pensar que os espíritos superiores sentem isso o tempo todo. Mas por que eles sentem isso?
porque eles vibram no amor, na sintonia do amor. E quem ama, trabalha. E como que a gente trabalha? Braçal, né? E dando aquilo que a gente tem de melhor, né? Aqui o Guilherme falou esses dias da linguagem de amor, o que cada um consegue dar de si mesmo? Qual que é o melhor que cada um tem? Um é o ombro amigo, né? Pode falar, eu te ouço. Alguns não conseguem ouvir, não conseguem falar, não é? Tem pessoa que não consegue ouvir, não consegue falar, mas consegue às vezes dar um banho, né? Oferecer um lanche no asilo, com amor. Então aí a gente volta lá para aquilo que a MC Lídia sempre fala, estamos aqui para aprender a amar. E como? No nosso dia a dia. É lógico que nós vamos trabalhar, mas esse trabalho começa a todos os minutos da nossa vida. Gente, porque agora, a última hora, ela se refere ao sofrimento. Então, quando ele fala os trabalhadores da última hora, nós que estamos chegando, nós espíritas, que sabemos, Divaldo, por exemplo, falou que 2025 será um ano de muito sofrimento. Então, nós chegamos aqui, nós nos reunimos e falamos, nós vamos lá ajudar nessa hora. Aprendemos muito, nós temos muito conhecimento, um conhecimento que às vezes nós nem foi aqui que nós adquirimos. Quantos de nós conhecemos pessoas que não sabem nem ler, mas têm tanto conhecimento? Eu, por exemplo, a irmã da minha mãe, que é o lugar de minha avó, mas deleta depois, eu não esqueço. Eu fico escondida aqui. Eu esqueço, desculpa. Um dia eu era pequena, eu me lembro disso. Eu a vi sentada. E eu nunca a via sentada. Ela não sentava. Aí eu falei, vovó, por que você não senta? Ela falou, minha filha, eu não posso sentar. Porque quando eu sento, tem alguém plantando arroz para eu comer, plantando feijão para eu comer, alguém fazendo algodão para vestir a roupa, para eu vestir a roupa. Essa era a forma de pensar dela. Era o melhor que ela podia fazer, era costurar o dia inteiro numa máquina. E aí, gente, eu achei assim, muito interessante que no finalzinho desse capítulo, ele faz uma pergunta. Eu achei assim, muito interessante. É a hora que o livro... que um dia eles foram um livro só, o Evangelho. Foi o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou foi o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, que era um só? Qual que foi? O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, não tenho certeza. Mas aí o Evangelho se tornou o Livro dos Espíritos. E aí ele fez uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Então, isso aqui, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, então eu preciso correr, né? Porque não está falando nem que nós estamos, como vamos dizer, nem já chegamos no lugar. Nós estamos no caminho, né? E olha que interessante. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Porque aqui nesse capítulo ele fala que a gente precisa falar, que o espírita ele precisa falar da verdade, e às vezes nós temos vergonha de falar. Muitos de nós, às vezes, sem espírito sou, e fica nisso. Não estamos falando de convencer ninguém de ser da nossa religião, mas tem muita gente sedenta da verdade que nós sabemos e a gente não faz nem ideia. Entra no Instagram lá, quem tem a rede social, procura lá, reencarnação. E não precisa nem olhar nos perfis dos nossos queridos autores, não. Qualquer pessoa falando, gente, é mais de 1000 comentários das pessoas fazendo perguntas. Então, nós precisamos praticar e ensinar, né? Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levem consolo. Nós estamos consolando as pessoas, os sofredores que estão ao nosso lado? Ou nós estamos fazendo de conta que nós não estamos vendo, né? Às vezes a gente faz de conta, né? Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios,
porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, olha que coisa mais maravilhosa. É isso, gente. Aprender a amar. E amar onde nós estivermos e quem estiver conosco. Os fáceis e os difíceis. Não é? Porque às vezes a gente se fecha só no nosso núcleo fácil e ama só o fácil. E aí tem os difíceis, que são realmente os nossos desafios. E a gente precisa aprender a amar, que a gente precisa aprender a aceitar. E precisamos ter caridade com essas pessoas, né? E aí ele fecha falando da verdadeira caridade. Começa no trabalho, esse trabalho que a gente começa às vezes engatinhando, às vezes com preguiça, trazemos e aí vamos caminhando, nos tornando fortes. E eu falo muito para os jovens que eu convivo com eles, eu falo, gente, mas a gente tem que ir lá. Não, procura algo que você se sente feliz, um propósito seu, algo que te preencha dentro da vinha do Senhor. Porque hoje as pessoas, elas procuram muito essa satisfação momentânea, não é? E aí, cada um de nós tem algo que possa fazer e que te faça feliz. A dona Dina é dar um lanche no asilo, ajudar a fazer um caldo, a Iraci, todos nós aqui temos nosso trabalho nessa casa. É isso que faz o nosso coração vibrar. Então vamos procurar algo que nos faça feliz, um atendimento fraterno, não é? E se faz a gente feliz, a gente faz com amor. Eu tenho certeza porque eu sou a prova disso. Eu já contei para vocês que eu tenho 47. Então, até um ano atrás, eu falava, gente, eu ia, eu fazia, e eu achava que eu gostava do que eu fazia no centro, nos lugares, eu achava. E um dia eu conheci um povo que faz porque ama. Eu falei, gente, mas eu não sou assim. Aquilo me tocou de tal forma, sabe, assim, de chegar assim num lugar, assim, no bairro Esperança, gente, um bairro que ninguém entra, não pode entrar lá. E aí aquele povo desce do carro assim e já vai abraçando os irmãos em situação de rua, abraçando, a gente fecha o vidro quando eles ficam do nosso lado, não é? A gente tem medo deles, aí ela desce do carro e abraça, e como é que você tá, e sabe da vida, e eu olhava aquilo e falei, gente, mas como assim? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca fiz. E eu falei, isso é amor, tá vendo? Ensinar e trabalhar, eles ensinam e trabalham. E aí eu falei, gente, eu vou ficar aqui, que aqui eu vou aprender, né? E cada dia eu aprendo mais. Então eu tive essa oportunidade de entender o que é amor. Então eu vi que até os 46 anos tudo que eu fazia não era com amor. Eu estou sendo franca com vocês. Eu engatinhava no amor. Hoje, graças a Deus. Então eu não posso dizer que eu não conheço o amor, porque agora eu conheci a mesma coisa, conviver com a dona Dina e a Juliana, cuidando do meu sogro. Se um dia eu precisar cuidar da minha mãe, que meu pai já não está mais aqui, idosa, eu terei tido uma escola de amor. Então já não posso falar mais que eu não sou conhecedora da verdade para com os idosos. Então as pessoas fazem e ensinam. Então a gente também pode fazer e ensinar, para que assim a gente alcance a nossa iluminação. E aí a gente ser dignos, a gente fechar nosso olhinho, quem vai estar lá esperando a gente, eu espero que pelo menos a dona Iraci esteja lá me esperando. Aí a doutora Antônia, vamos ali, tem uma pessoa pobre coitada ali. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha filha, ela ia voar hoje, ia viajar de avião, não deu certo. E ela falou, mamãe, como é que faz
se eu morrer, se o avião cair? Eu falei, minha filha, no meu caso, se eu morrer de repente, eu vou começar a rezar o Pai Nosso de carreirinha e falar, Jesus, não me deixa ir para onde o meu espírito quer ir, ou para onde o meu espírito é sugado, né? Então é isso, gente. Vamos trabalhar. Vou contar uma última história para vocês. Eu acho que eu já conheci um planeta superior, estou falando a verdade. Eu tive um sonho uma vez, que eu entrei no ônibus, a Anitinha, ela acredita nos meus sonhos. Meu sonho que acreditava agora não está aqui mais. Eu sonhei que eu subi no ônibus e um negócio voava. E andava. Mas essa história tem um final triste. Eu andava, assim, eu via as matas, assim, gente, eu desci num lugar que era assim, sabe cidadezinhas pequenas, assim, que a gente, quando a gente era criança, todo mundo na porta de casa, brincando, conversando, carrinho de picolé, uma luz, um povo falando, gente, que lugar, eu acho que devia ser um planeta melhor que o nosso, né? Gente, eu acho que eu não fiquei lá um minuto, de repente, eu pisquei o olho, juro por Deus, eu me vi num beco, não tô brincando, bebendo água barrenta, procurando água barrenta para beber. Eu acordei tão assustada. Isso foi antes de eu conhecer o Fraternidade, viu, gente? Acho que agora foi muito difícil. Eu acordei, eu falei, você não sabe o que aconteceu. Mas porque o meu espírito não estava pronto para aquilo. Não estava. Na minha sintonia não era uma sintonia de luz. Então nós precisamos entender que a regeneração, quando ela chegar para nós, ela não será um motoqueiro de iFood e vai chegar, vamos para o planeta superior? Não! Nós precisamos vibrar na sintonia do amor. Ficaremos aqui quem estiver vibrando na sintonia do amor. E eu não estava. Procurei água lamacenta para beber, né? Não veio como é que é mais rápido para buscar olhos. Então agora eu espero que a dona Iraci, vamos combinar, se ela vai me buscar, tá? Gente, obrigada, desculpa as brincadeiras.